Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Roberta, sua professora de História, e hoje a gente vai falar um pouquinho da semana 4, do PET 2. Na semana 4, a gente continua fazendo a análise do processo de colonização da América e a partir da visão do europeu em relação às populações ameríndias, né? Então, como que eles perceberam o outro, né? Como que eles tinham a visão dos povos que ocupavam a América, né? Os indígenas, certo? E esse contato entre culturas, né, é um fenômeno que se desenvolveu em vários momentos da história, certo? Então, a visão do outro, de um sobre outra, né, de uma cultura sobre outra, muitas vezes tende a ser etnocêntrica, né? Você considerando a sua cultura, o seu modo de vida, como sendo superior ao aquele que você está observando, né? Muitas vezes eles não percebem o outro, observando as diferenças e simplesmente falando é diferente, mas sim colocando como inferiores, né, como errados, que foi o que aconteceu bastante aqui nesse processo de colonização. O europeu sempre se achando como cultura superior, né, a cultura branca, a cultura superior, a chamada superioridade europeia, também chamada de visão eurocêntrica, ou seja, como se a Europa fosse o centro do mundo, e o indígena como sendo selvagem, bárbaro, de maus costumes, né? Até mesmo na época lá do encontro entre os chamados bárbaros, né? Que até esse termo foi colocado depois como sendo um termo pejorativo, né? Os povos que viviam ao redor do Império Romano com os romanos teve essa conotação de etnocentrismo, né? Os romanos se considerando superiores aos povos que viviam fora, né, do Império Romano, aos estrangeiros, certo? E na história colonial brasileira também a gente pode ver como que os portugueses enxergavam esses indígenas, demonstrando aí esses desenhos, né, como a gente vai perceber aqui, logo a seguir, o seu próprio universo de valores, né, colocando aí muitas vezes uma representação europeia numa situação que não seria, né? Ou seja, considerando ali a estética, a forma, né, de arte da Europa para representar uma cultura tão diferente e colocando aí essa cultura como inferior, tá certo? E a gente vê aí esses primeiros contatos, né, que foi a partir do século XV, certo? E dessa forma, os europeus, quando chegaram aqui, houve um contato aí um tanto quanto amigável, mas posteriormente esse contato teve como característica submissão, extermínio de milhões de indígenas, né? E, aliás, esses europeus é que chamaram de índios os povos nativos da região, né? Por isso que hoje a gente utiliza mais a palavra indígena do que índios, justamente porque índios foi um erro geográfico do Colombo achar que estava chegando à Índia e posteriormente ficou um termo pejorativo, né? Quando se engloba toda a diversidade cultural indígena, só no Brasil a gente tinha mais ou menos aí uns 5 milhões de indígenas de milhares de etnias diferentes, falando milhares de idiomas, culturas diferentes. Então, quando a gente engloba, né, nesse nome generalizando,
a gente coloca aí como se todo mundo, índio é tudo igual, né? Que é um termo extremamente preconceituoso, né? Quando você generaliza essa diversidade cultural, a gente coloca aí como se fosse todo mundo igual. E isso não é verdade, né? Isso a gente percebe aí que é um grande erro, né? Pensar dessa forma. Então, como eu disse para vocês, essa visão europeia de se considerar superior, né, que foi aí colocada esses habitantes, né, do continente, os indígenas, chamados de selvagens, que a forma de cultura deles era errada, era inferior, né? Então houve aí, depois desse processo, uma questão de escravização desses povos por serem considerados inferiores, né? Aqueles que não quisessem se submeter à cultura europeia, né? Através da conversão à religião cristã, eles seriam exterminados, né? Então houve uma imposição da cultura europeia sobre a cultura indígena, gerando aí um processo de aculturação, tá certo? E no século XVI estava apenas começando, né, esse processo de submissão, de extermínio, e houve também aqui a visita, né, de vários outros descobridores, navegantes, cronistas, né, que produziram aí essas visões diversificadas. Então aqui a gente vai analisar essas imagens, né, de diferentes fontes iconográficas produzidas pelos europeus sobre a América, ou seja, como que eles percebem a América, né, do ponto de vista eurocêntrico, que é aquele ponto de vista que coloca aí a Europa como centro de tudo, como melhor, como sendo ali a cultura civilizadora, né? Então nós temos aqui Hans Staden, que foi um aventureiro alemão, certo? Que eu já vou falar para você, como eu estava dizendo aqui para vocês. Hans Staden foi um viajante alemão, né, que havia muito essa questão de pessoas que se aventuravam buscando o enriquecimento, prestando serviço, né, diferentes serviços. E ele resolveu fazer uma viagem para a América em 1548, né? E o relato dele é muito famoso porque ele foi feito prisioneiro dos Tupinambás durante vários meses, né? E aí depois dele ser libertado, ele escreveu esse relato que ficou famoso. Só que esse relato dele é carregado, né, da moral cristã, religiosa, da visão eurocêntrica, etnocêntrica, né? Porém, apesar de tudo isso, traz aí muitas informações sobre a cultura dos Tupinambás e sobre a prática da antropofagia, que é o canibalismo. Então, aqui nessas duas imagens, a gente percebe essas representações que evidenciam o preconceito, né? Como eu disse, aqui nessa imagem e nessa, a gente percebe aí um preconceito relacionado aí ao estilo, ao modo de vida, aos tipos de moradia, às práticas culturais, né? E, como eu disse anteriormente, a representação física, especialmente nesse quadro aqui, é de estética europeia, né? A gente percebe aí uma clara tendência, né, de produzir aí uma imagem com, digamos, inspiração renascentista, né, com a estética renascentista, que era a corrente que dentro do aspecto cultural de pintura, escultura, que estava aí na época, né, em voga, por assim dizer, certo? Então a gente percebe aqui
principalmente nessa imagem, né, que o Hans Staden no fundo, com os braços assim para cima, do tipo, nossa, que horror, o que vocês estão fazendo? Por quê? Dentro da moral cristã, esse tipo de coisa aqui é abominável. Comer carne humana é abominável, né? Comer um semelhante é abominável, né? E a gente aprendeu isso justamente porque a gente foi criado dentro da prática cristã. Agora, aqui para os indígenas, vale lembrar que isso aqui é cultural. Eles não comiam a carne humana porque eles tinham fome, né? Porque não tinham o que comer. Mas era uma prática cultural. Porque eles acreditavam, após o ritual da guerra, né? Aqueles que eram feitos prisioneiros, porque havia guerras entre as tribos de etnias diferentes, né? E aqueles que eram feitos prisioneiros, os mais valorosos para eles eram devorados, certo? Então, eles ficavam durante um tempo, né? E no final desse tempo, era feito esse ritual da antropofagia, né? Que tinha todo um ritual, um festejo, né? Em que havia ali uma troca de ofensas entre aquele que seria morto, né, para ser devorado, com aquele que tinha prendido ele, que iria matá-lo com um golpe de burduna, né? Então tinha todo um ritual. E a pessoa, o guerreiro que seria devorado, ele ficava livre na tribo, né? Aí vocês me perguntam, nossa, mas por que ele não fugia, sabendo que ele ia ser devorado? Por quê? Porque ele era extremamente corajoso e aquilo para ele era uma honra. Ser devorado era uma honra. Por quê? Ele sobreviveria através das suas qualidades morais, a coragem, a esperteza, a astúcia, né, a força. Então, aquele que estava sendo devorado, ele tinha muitas qualidades. Por isso que ele seria devorado. Um covarde, né, um medroso nunca seria devorado. Por quê? Porque através da ingestão da carne da pessoa, eles acreditavam que iriam incorporar as mesmas qualidades daquele prisioneiro, tá certo? Então, por isso que eles faziam esse ritual da antropofagia, que após aí a colonização pelo europeu foi sendo suprimida pouco a pouco, né? Foram acabando, né, com esse ritual, justamente porque batia de frente com as práticas cristãs, tá certo? Bom, continuando aqui, nós temos aqui também, né, porém vale salientar que alguns desses viajantes questionaram as organizações cultural e social europeia em relação às organizações social e cultural indígena. Então tem aqui um comentário, né, que fala sobre isso. Ao exaltarem as qualidades desses antropófagos, os viajantes não construíram discursos histórico-etnográficos, mas sim apresentaram alocuções carregadas de valores morais e com isso acabaram por estabelecer o início de uma duradoura imagem, o natural da terra como testemunha de acusação de uma civilização corrupta e atroz. Encontramos essa representação em toda a obra de Léry, no qual o selvagem está posicionado de maneira opositora e positiva em relação às injustiças sociais sobre as quais o autor teceu suas denúncias. Pois diante dessa da barbárie causada pelas guerras da religião na Europa, entre católicos e protestantes, principalmente na França, durante a segunda metade do século XVI, as características sociais dos tupis foram vistas como uma maneira mais civilizada dentro desse contexto de crueldade. Ou seja, aqui na obra de Léry, né, Jean de Léry, a gente percebe muito essa questão da visão, né, da sociedade, a sociedade mais igualitária, que respeita o diferente, né, porque essa guerra religiosa entre católicos e protestantes, que derramou muito sangue, foi a questão de não aceitação
do outro, né? O outro tem uma religião diferente, eu não aceito isso e pronto, acabou. E isso gerava guerras, né? E muitos foram perseguidos, né? O catolicismo até antes disso, matou muita gente dentro dessa situação aí do processo de Inquisição, né? E aqui, dentro da obra de Léry, ele vai exaltar principalmente essa característica da sociedade indígena, né? Especialmente dos tupis, que foram vistas aí como mais civilizada nesse sentido de aceitação, né? De aceitar o outro, de ter uma sociedade mais igualitária, sem injustiças, certo? Aqui nessas atividades da semana, vocês vão observar essa imagem. É uma imagem do Victor Meirelles. A primeira missa no Brasil foi feita no século XIX. E aqui nós temos o grupo de europeus, né, os padres, certo? Os soldados, né, os que vieram na caravela, certo? Toda a caravela aqui, né, dentro desse o símbolo do cristianismo, que é a cruz, essa realização da missa. Então, vocês vão comparar com os indígenas, né, como que eles estão posicionados, o que vocês percebem aqui, tá certo? Então, vocês vão descrever essa imagem, observando como foram representados os grupos indígenas e os grupos europeus, tá certo? É só essa questão hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, ok? Um abraço para todo mundo, continuem se cuidando e até a próxima aula.